Amém, irmãos? Aleluia, glória a Jesus. É bom demais estar aqui. E eu quero ler com vocês um texto. É o mesmo texto que a Cristiane leu, Mateus 6, do 19 a 21. Ela leu uma parte maior, e eu quero ler apenas 3 versículos. Mateus 6, do 19 a 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Repete comigo assim: onde estiver o vosso tesouro, estará também o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, o vosso coração, comecei falando vosso, o vosso coração. Onde está o meu tesouro, está o meu coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Aleluia. E o tema dessa palavra é investindo na eternidade. Investindo na eternidade. Tem uma história de uma lenda, e essa lenda diz que uma mulher estava caminhando próximo a uma gruta, uma caverna, quando de repente ela ouviu uma voz que saía lá de dentro da caverna: ei, você pode entrar aqui dentro da caverna e pegar todas as riquezas que você conseguir. Depois de um determinado tempo, a porta vai fechar e não vai mais se abrir. Não se esqueça do principal. E aquela mulher estava com seu filho no colo. Ela ouviu aquela voz e muito atraída pela perspectiva de poder pegar coisas preciosas, valiosas, ela foi e entrou naquela caverna. E quando começou ali a pegar tudo que ela via de pedras preciosas, diamantes, muitas coisas valiosas ali, ela começou a pegar e a recolher, colocando na bolsa, pegando de todos os jeitos. Aquela voz novamente falou: daqui a algum tempo a porta vai se fechar, não se esqueça do principal. E ela continuou ali, e pegando tudo que ela podia pegar, e quando ela viu que o tempo estava se acabando, ela rapidamente saiu da caverna. E quando ela saiu da caverna, aquela porta se fechou. E quando ela chegou lá fora, ela percebeu que havia pego muitas coisas, mas havia esquecido a criança lá dentro. Aquela porta nunca mais se abriu. Aquela mulher, apesar de ter conseguido reunir muita riqueza, muita coisa valiosa, e aquela riqueza acabou em alguns anos, ela viveu a sua vida inteira com a dor de ter deixado para trás aquilo que havia de mais valioso na sua vida, o seu filho. Nós estamos falando nessa noite, vamos falar nessa noite sobre investindo na eternidade. E essa ilustração que eu acabei de contar tem muito a ver com o estilo de vida de muitas pessoas nesse breve período de existência terrena, onde essas pessoas focam e investem toda a sua vida nessas coisas que estão aqui, que são temporárias, provisórias, e logo logo não vão fazer sentido nenhum para a nossa vida. O texto que nós lemos fala: ajuntai tesouros no céu. Quem nunca viu uma propaganda de um empreendimento imobiliário em um lugar que começaram a investir naquele local, e tem uma indicação, um prognóstico de que aquele lugar vai desenvolver e que aquele imóvel vai se valorizar muito com o passar do tempo? Quem nunca viu uma oferta assim, ou nunca recebeu uma proposta assim? Lendo alguns documentos antigos, nós vimos a informação que na década de 30, no século passado, a região da Barra da Tijuca era conhecida como o sertão carioca, porque a vegetação, tudo era muito parecido com a vegetação do sertão. E aí, na década de 60, o Lúcio Costa, deixa eu ver que eu esqueci o que o cara é, o urbanista Lúcio Costa fez um projeto de desenvolvimento da região, e o governo investiu na construção de vias, porque o lugar era de difícil acesso. Eles fizeram um projeto, construíram vias conhecidas como a Avenida das Américas, a Ayrton Senna, que na época não tinha esse nome. Construíram algumas vias que facilitou o acesso para aquela região, e aquele lugar começou a ser povoado nos anos 60. Depois de alguns anos, a Barra da Tijuca passou a ser conhecida como a Miami Carioca. As pessoas que compraram terrenos naquela época, ou antes dos anos 60, ou logo no início dos anos 60, tiveram a aquisição de uma propriedade que se valorizou demais. Tem um homem que ainda está vivo, tem quase 90 anos de idade, que ele é dono da maioria dos terrenos na região da Barra da Tijuca. Esse cara com certeza está rico.
Mas daqui a alguns anos, esse homem vai passar. E toda essa aquisição, todo esse bom investimento que ele fez vai ficar para trás. E muitas vezes essas heranças acabam gerando problemas para os herdeiros. Dizem, você quer conhecer um filho? Espere até que os pais sejam velhos. Você quer conhecer um marido e uma esposa? Você vai conhecer no momento do divórcio. Você quer conhecer os irmãos? É no momento da partilha dos bens. Brigas, desentendimento, inimizades. O fato é que por melhor que seja o investimento que nós façamos neste mundo, por mais que nós nos tenhamos bem, ainda que com a realidade de que os tesouros terrenos, os ladrões minam e roubam, a traça e a ferrugem corrói, ainda que lidemos com essa realidade, o fato principal é que tudo isso vai passar. O fato apresentado por Jesus é que onde está o seu tesouro, também está o seu coração. É muito fácil identificar qual é o tesouro da vida de uma pessoa. É só olhar para aquilo que ela valoriza, para aquilo que ela investe. Por exemplo, o tesouro da pessoa é o trabalho. Como é que você sabe que o tesouro é o trabalho? Porque ela acorda cedo, dorme tarde, ela se dedica, ela investe, ela se aperfeiçoa, ela se qualifica, ela tem um desempenho notável. O tesouro dessa pessoa é o trabalho. Tem gente que o tesouro da pessoa é a família. Ele investe na família, final de semana, é passeio, é a melhor escola que pode dar, né? Ele gasta tempo, sai, procura fazer o melhor para a família. O tesouro da pessoa é a família. Como é que nós sabemos que o tesouro de alguém é o Senhor e o seu reino? Da mesma forma, a dedicação, o amor, o encargo, o se importar. Tem gente que tanto faz. Se tiver decisão, não tiver decisão no culto, para ele não importa, problema do pastor. Tem gente que não está nem aí se a obra de Deus está avançando ou não, se as pessoas estão sendo salvas ou não, se tem gente ou não para desempenhar determinadas funções, mesmo que ela seja qualificada para desempenhar. Por quê? Porque o tesouro dela não é o Senhor. Não é o Senhor. A pastora Cristiane estava falando: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. À medida que nós colocamos o nosso coração no Senhor e agradamos o Senhor com a nossa vida, Ele passa a cuidar das nossas necessidades e a suprir, porque isso é uma promessa dEle para nós. A forma como vivemos a nossa vida terrena determina o lugar onde nós estamos ajuntando o nosso tesouro. Aonde você está juntando o teu tesouro? Eu quero perguntar para você, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Em que lugar você tem ajuntado o seu tesouro? Talvez a realidade para alguns aqui, o que você tem conseguido adquirir e ajuntar nessa vida terrena seja tão pouco, mas tão pouco. Tão pouco, e mesmo assim o teu coração está totalmente colocado nessas coisas. Talvez alguém aqui esteja conseguindo adquirir e ajuntar um pouco mais, e o coração está totalmente nessas coisas. É possível ter pessoas que Deus tem abençoado muito e tem ganhado tantas coisas e tem prosperado tanto, e mesmo assim o seu coração não está nessas coisas materiais. É possível também ter pessoas que têm tão pouco, mas o seu coração é apegado a todas essas pequenas coisas que o mundo pode oferecer. O fato é que aonde está o nosso coração, está aquilo que nós damos valor. Não basta a gente ficar cantando aqui que o Senhor é o meu tudo, o Senhor é maravilhoso, abro mão dos meus sonhos. Porque a vida cristã, ela fala de coisas práticas. Nós temos a oportunidade de declarar para Deus que o nosso coração está nele desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Nós temos a oportunidade de manifestar o nosso amor e a nossa devoção ao Senhor diariamente, em todos os lugares, onde quer que nós estejamos. Sempre há uma oportunidade de declararmos que o Senhor é tudo para mim. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. É interessante que nós não temos nada para dar para Deus que nós não tenhamos recebido antes dele. O apóstolo Paulo, ao declarar
O hino de adoração, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, porque quem jamais foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Quem foi que deu alguma coisa primeiro para Deus, para ser recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo o que temos foi o Senhor que nos deu. Se você tem uma casa, foi porque o Senhor te deu. Se você tem um carro, foi porque o Senhor te deu. Se você tem um emprego, foi porque o Senhor te deu. Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá força. O fato é que a gente precisa entender que nós servimos a um Deus que Ele se dá totalmente por nós. A Bíblia diz que Ele se entregou por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele espera que nós também o amemos. Um dos mandamentos bíblicos, talvez não, o principal mandamento bíblico é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É o principal mandamento bíblico. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus de religiosidade. Você vai para um culto, canta umas músicas, faz umas orações, e daí você sai para viver uma vida totalmente independente e distante de Deus. Deus não é um Deus assim. O nosso Deus é um Deus de perto e não de longe. É um Deus de intimidade. É um Deus que fala diretamente conosco. Nós não precisamos de intermediário. Para você ouvir a voz de Deus e falar de Deus, você não precisa ir num culto de consagração onde tem uma irmãzinha que tem um dom de profecia. Você pode entrar no seu quarto, abrir a sua Bíblia e Deus vai falar com você. Você pode ter comunhão com o Senhor e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele fala com você. Deus fala com você, irmão. Deus não fala com algumas pessoas. O problema é que nosso coração muitas vezes está tomado por tantas coisas deste mundo, que nós não conseguimos distinguir o falar de Deus para a nossa vida. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Numa outra versão diz: louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É muito perigoso viver uma vida tentando guardar para si riquezas. E aí, irmãos, isso independe se é muita riqueza, pouca riqueza, porque aquilo que nós possuímos é a nossa riqueza. Não importa se você é classe média baixa, se você é rico, se você é pobre, não importa. Aquilo que nós adquirimos e trabalhamos por aquilo, torna-se a nossa riqueza. O problema que Jesus está condenando não é ter recursos, irmãos. Existem pessoas que têm muitos recursos e têm um coração totalmente focado no Senhor. São pessoas que são canais de Deus para abençoar outras vidas. Eu conheci alguns irmãos de Brasília, que eram homens com o coração tanto na obra, que começaram a crescer, a prosperar tanto. A igreja, quando fazia algum desafio: olha, nós estamos precisando comprar um terreno, aqueles irmãos chegavam: pastor, não se preocupa não, nós vamos aqui e nós vamos semear esse terreno para a igreja. Chegou um momento, irmãos, que o pastor teve que intervir: olha, vocês não estão dando oportunidade para a igreja participar, segura um pouquinho. Tamanho era o coração generoso daqueles irmãos. Aí sabe como é que eles começaram a fazer? Eles começaram a identificar pessoas comprometidas na igreja. Conversavam com o pastor: pô, aquele irmão é comprometido, é envolvido na obra de Deus, é uma bênção aquele irmão. Aquele irmão não tem uma casa própria. E eles começaram a semear a casa própria na vida dos irmãos. Sabe por quê, irmãos? O coração deles não estava na riqueza, porque o coração de quem está na riqueza, ele quer para si, ele quer guardar, ele quer juntar, ele quer para si, para sua família. E alguém que tem um coração assim, para que Deus vai abençoar?
Às vezes a pessoa até prospera porque ela desempenha muito bem, ela trabalha muito bem, ela usa princípios da prosperidade e acaba prosperando, mas ela nunca pode chegar naquele ponto da extravagância, onde Deus abençoa de uma forma extravagante, porque não, aquele recurso, aquela bênção não vai escoar para a vida de outras pessoas. E aí, a gente está falando de todas as posições, porque eu estou falando de pessoas que têm condições de abençoar outras pessoas, mas existem pessoas que muito mal têm para si mesma, e porque ela tem tão pouco, o coração dela parece que está apegado nesse tão pouco que ela tem, que ela é incapaz de olhar para a necessidade dos outros, porque os seus olhos estão sempre focados em suas dificuldades, em suas necessidades, naquilo que preciso, no medo de faltar. Quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, na palavra do Senhor, não importa a situação que você tenha, você é ministrado pelo Senhor e pela sua palavra, e gera em você algo tão maravilhoso, tão tremendo, que você consegue ter paz no meio da tempestade. Pode estar ventando o vento que estiver ventando, que você está seguro e está tranquilo, porque o teu coração está no Senhor. Aleluia. Não há nenhum problema em ter riquezas nessa vida, o problema está em ter o coração nelas. Eu tinha um primo, eu acho que ele tinha uns 20 e poucos anos de idade. Ele estava indo trabalhar em uma moto, com capacete, tudo direitinho, Avenida Brasil, sentido centro da cidade. Estava indo trabalhar, quando de repente, isso já tem muitos anos, quando de repente veio uma van desgovernada da pista contrária, saiu voando por cima do canteiro, pegou ele na Avenida Brasil e ele morreu. Não teve tempo para mais nada. Não teve tempo para se consertar. Eu não sei como é que estava a vida dele, se ele estava bem com o Senhor, se não estava. Não teve tempo para se consertar, não teve tempo para pedir perdão, não teve tempo para fazer coisas que gostaria de fazer, falar com pessoas que gostaria de falar. Não teve tempo, porque a sua vida foi ceifada em um único instante. Muitas vezes existem pessoas que Deus dá tempo para elas. Por quê? Porque elas vão para um hospital, ficam ali internadas, e muitas delas não saem do hospital, mas naquele período que estão no hospital, tem um tempo para refletir, para se consertar com Deus, para pedir perdão ao Senhor, para entregar a sua vida para Jesus. Essas pessoas são bem-aventuradas, porque ainda que elas decidam não entregar a sua vida para Jesus, elas estão tendo tempo e oportunidade. O fato é que nós não podemos ter o controle da nossa vida. A nossa vida não está nas nossas mãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. O que nós podemos fazer é gerenciar o momento. O momento é o aqui e o agora. Nós não podemos fazer planos para amanhã, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. É isso que Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13 diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Existe um período da vida de toda pessoa, período de tempo, que se inicia quando nós nascemos e termina no momento da nossa morte. Quando a gente vai num cemitério, a gente vê as lápides e tem ali um traço. Eu sempre que vou ao cemitério, e pastor sempre vai para cemitério com frequência, né? Graças a Deus que a gente vai mais para pessoas amigas ou parentes de amigos, e raramente para um membro da igreja, graças a Deus. E a gente, quando vai para o cemitério, a gente fica observando ali as lápides. Eu gosto de olhar a idade, o nome, né? Quando nasceu, quando morreu, me chama a atenção. E quando a gente chega no cemitério, a gente percebe que as pessoas morrem em todas as idades. Tem lápides de criança, tem lápides de adolescente, tem lápides de adulto, de pessoas idosas que viveram muito, pessoas de todas as idades. E aí a conclusão que a gente chega, a própria estatística indica que 100% das pessoas que nascem morrem. O fato é que toda pessoa que nasce um dia vai morrer. Eu espero que a nossa vez demore bastante. Amém? Quem está comigo nessa aí? Quem está querendo ir logo agora? Está repreendendo todo esse espírito de suicídio. Aleluia. Nós queremos viver bastante. Esse é o desejo do nosso coração, mas isso não está nas nossas mãos. Alguém já disse que existe uma fila, e todos nós estamos nessa fila. A fila
né, de transição, de passagem para o mundo vindouro. Todos nós estamos nessa fila. A partir do momento que nós nascemos, nós já entramos nessa fila, porque nós estamos aqui de passagem. Todos temos um número e uma senha. Vai chegar um dia que Deus vai chamar assim, 28, e você vai olhar o teu número. Nós precisamos viver o presente, entendendo que há uma necessidade de preparação para o dia que Deus nos chamar. Quando chegar ao final da sua vida, não importará mais o quanto dinheiro você possui, o carro que você tem, o tamanho da tua casa, se tem piscina, se não tem piscina, se é num bairro mais popular, se é num bairro nobre, não vai fazer a menor diferença. O que vai ser importante nesse dia é se você entregou a sua vida para Jesus ou não. Como você viveu a sua vida, é isso que vai fazer diferença. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz que não existe uma outra oportunidade, não existe uma segunda chance, não existe um processo de aperfeiçoamento, onde você volta e aí passa por situações de sofrimento, vai se aperfeiçoando, vai se purificando. A Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo em seguida o juízo. A possibilidade de nós definirmos a nossa eternidade, onde nós moraremos por toda a eternidade, essa possibilidade, essa oportunidade, ela só existe enquanto eu e você estamos vivos. A partir do segundo seguinte, que uma pessoa deixar de viver, não existe mais como mudar a sua rota, o seu destino, porque o seu destino foi definido em vida. Na semana passada, eu contei uma ilustração, e é interessante isso, porque a pessoa pode ter o que ela tem, o que ela pode ter muito dinheiro, pode ser muito rico, mas ela não leva nada para dentro do caixão. Nem a roupa que ela vai ser enterrada, ela define, porque ela pode até dizer, olha, eu quero ser enterrado com aquele terno, mas se o parente esquecer, ou se for dar muito trabalho para pegar aquele terno, eles vão enterrar com outra roupa. E dependendo do lugar, nós já ouvimos história que eu gostava muito desse relojão, enterrou com o relojão, o nego vai lá, abre depois e leva o relojão. O fato é que nós não levamos nada com a gente. Jó diz, eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei. O tempo que nós vivemos nessa terra, o tempo da nossa existência aqui na terra, por mais que sejamos bem-sucedidos e abençoados, e isso é uma bênção, existem muitas promessas bíblicas de nos abençoar no tempo da nossa existência aqui na terra, de comermos o melhor dessa terra, de sermos supridos em nossas necessidades. Existem muitas promessas bíblicas de bênção para nós que são legítimas, mas mesmo essas promessas bíblicas deixarão de fazer qualquer sentido quando chegar a hora da nossa partida, porque não vai fazer diferença se você era próspero ou se enfrentou muitas lutas financeiras, se você era 100% saudável ou se você vivia sofrendo e lutando contra algumas enfermidades. Não vai fazer diferença, porque o corpo volta para o pó. Nós saímos do barro, Deus pegou Adão do barro, soprou em suas narinas e fez assim um homem. Quando o homem morre, ele volta, o seu corpo físico volta para o barro, e o espírito comparece na presença de Deus para juízo. Na semana passada eu contei uma ilustração de um homem muito rico, mas muito rico, servo de Deus, e ele insistiu muito com Jesus. Ele falou, Senhor, deixa eu levar algumas barras de ouro para o céu. E aí Jesus abriu uma exceção e deixou aquele homem levar. Isso é uma ilustração, ok? Isso não aconteceu, é uma ilustração. Deixou aquele homem levar. E aí quando ele chegou no céu, o anjo viu ele com aquele monte de barra de ouro na mão e perguntou, por que você está trazendo asfalto para cá? Porque no céu as ruas são de ouro. Essa ilustração serve para mostrar para nós que aquilo que nós consideramos valioso nessa terra não tem a menor relevância no lugar para onde nós iremos. Eu ouvi um aleluia aqui, 2, 3, 4, aleluia. O fato é que nada que nós sonhemos, imaginemos, idealizemos se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sempre fico impressionado com a forma que esse versículo nos comunica o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão intensa. Deus amou o mundo de uma forma tão extravagante, tão grande. Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar. Esses dias eu pensava sobre o amor de Jesus de morrer por nós. Jesus nos amou tanto. Jesus, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Toda glória e toda honra para Ele. Mas o escritor de João, na hora de destacar, ele destacou o amor do Pai. Ele não destacou o amor do Filho, que foi imenso, que foi magnífico. É provável que se identifique em mesmo nível, porque o Filho e o Pai são um. Mas o apóstolo João, ele, quando vai destacar esse é o amor capaz de fazer o que era necessário ser feito para nos salvar, ele fala que Deus amou. O Pai amou. Ele deu o seu Filho. Eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não daria nenhuma das minhas filhas para morrer no lugar de ninguém. Não daria mesmo. Por mais que essa pessoa fosse maneira, gente boa, e por mais que essa pessoa pudesse, do ponto de vista humano, valer a pena, eu não daria. Porque o amor do pai por um filho, eu sei que existem alguns casos de distorção por questões psicológicas, espirituais, mas estou falando de um caso dentro da normalidade. O amor de um pai e uma mãe por um filho, capaz de fazer qualquer coisa por causa das minhas filhas. Se tiver que explodir passar o cerol para salvar minha filha, passa o cerol. A Bíblia nos dá a autorização da legítima defesa. Quanto mais em relação a um filho. E aí quando a gente para pensar, eu acho que só quem entende isso, a grandeza do amor de Deus, é quem tem essa percepção dentro da normalidade do amor paterno, do amor materno. O amor de alguém que é capaz de dar o seu filho. E aí, enquanto o filho estava lá na cruz, morrendo no nosso lugar, aquelas pessoas que estavam lá, elas nos representam. Algumas pessoas às vezes ficam aborrecidas. O povo de Israel no deserto, como é que pode? Nós estaríamos lá e correndo o risco de fazer a mesma coisa. Alguns aqui estariam se unindo a Coré na rebelião contra Moisés. Irmãos, eu falo isso na prática pastoral. Às vezes algum irmão se levanta um pouco mais hostil, um pouco mais rebelde, dando alteração, e tem sempre um grupo de simpatizantes se unindo àquele irmão. E aí, com muita sabedoria, com muito discernimento, a gente vai trabalhando para evitar perdas. Mas o fato é que nós nos identificamos muitas vezes com o povo de Israel que pereceu no deserto, e nós nos identificamos também com a multidão que estava ali vendo Jesus sendo crucificado. Jesus não estava atendendo às expectativas daquela multidão, porque a expectativa deles era que o Messias fosse um líder militar, que fosse poderoso e pudesse vencer o exército romano e dar a liberdade política para a nação de Israel. Por isso eles estavam furiosos e queriam ver Jesus morto, porque Jesus foi considerado pelos sacerdotes como uma ameaça à liberdade. A liberdade tão sonhada por Israel. Eles não conseguiram enxergar que era justamente o contrário. Jesus estava vindo para dar a liberdade, libertar os cativos, os oprimidos do diabo, para dar a salvação e a vida eterna. E aquelas pessoas que estavam ali vendo Jesus sendo crucificado, eles zombavam dele. Imagina, irmão, que Deus Pai chega para mim: meu filho, você vai ficar aqui um pouquinho no meu lugar, só um pouquinho, depois eu volto. Quem já viu aquele filme que o cara fica reclamando de Deus e aí Deus coloca ele no lugar dele? Como é que é o nome do filme? Todo Poderoso. Quem já viu aquele filme? É claro que aquilo ali né? Mas imagina se acontece isso. Eu lá vendo Jesus sendo crucificado e a galera zombando, afrontando, fazendo além da conta. Ah, irmão, não ia sobrar um para contar a história. Mas Deus não é assim.
Eu falei um pouquinho, né, do que eu sou capaz de fazer para proteger minhas filhas. E sabe, na avaliação de Jesus, quando ele olha para nós como pai, como mãe, ele olha para nós e ele conclui o seguinte: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, nós somos maus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Não há ninguém que se compare ao nosso Deus. Jesus morreu por nós, para nos salvar. Não havia uma outra alternativa. Se houvesse, com certeza Deus Pai teria usado. Não, meus filhos, olha, façam coisas boas, façam boas obras, caridade, ofertas, dividam o que vocês têm com os mais pobres, e aí você está salvo. Com certeza, se fosse possível, Deus Pai faria isso, mas não era possível. Jesus precisava morrer. Ele precisava pagar o preço pelo nosso pecado. Ele precisava ser crucificado, derramar o seu sangue no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo o que Deus podia fazer para nos salvar, Ele já fez. A nossa parte é crer nele e entregar a nossa vida para Ele. Vai chegar o dia, irmãos, que nós estaremos perante o Senhor. E essa palavra, ela precisa te motivar e te encorajar a você entender o que você está fazendo aqui. Você não está aqui por uma opção religiosa. Ah, é maneira, a religião dos crentes é maneira. Canto umas música maneira. Pastor é bonitão. Não. Você está aqui porque você ouviu a mensagem do Evangelho dizendo: por nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, que nos amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu estava condenado, destinado à perdição, à condenação, ao fogo eterno por toda a eternidade, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, pela graça sois salvo, nos deu vida quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos pela graça de Jesus. Aqui neste lugar, sentado nessas cadeiras, e aqui nessa plataforma, incluindo a mim, não existe uma pessoa sequer que teria condições de ser salvas pelos seus próprios méritos. Todos nós estaríamos fadados à condenação eterna. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi crucificado e morreu em nosso lugar, para a nossa salvação. É por isso que nós estamos aqui congregando, adorando, porque nós queremos cada vez mais nos fortalecer e crescer e conhecer o Senhor e andar em sua presença. João 14, do 2 em diante. Em 5 minutos eu termino, se Deus quiser. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Na verdade, Jesus é o caminho que nos leva à vida eterna. Na verdade, Jesus é a própria vida eterna. Jesus é a vida eterna. E Jesus é aquele que preparou um lugar maravilhoso para nós, na casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está dizendo que todo aquele que entrar por esse caminho, caminho de salvação, entregando a sua vida a Ele, que morreu por nós em nosso lugar, para perdoar todos os nossos pecados. Fala comigo assim, ó, todos. Fala assim: Jesus perdoou todos os meus pecados. Irmão, Jesus perdoou os pecados que eu cometi quando eu era criança. Na verdade, o salmista falou: em pecado me concebeu a minha mãe. A gente já nasce com a semente do pecado. Jesus perdoou o meu pecado herdado de Adão. Jesus perdoou os meus pecados que eu tenho cometido ainda hoje. E Jesus já perdoou os pecados que eu ainda vou cometer. Em toda a minha história de vida, Jesus perdoou os meus pecados.
Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, porque não tem como ir morar na casa do Pai sem ter sido perdoado por Jesus. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Na verdade, quando Jesus está dizendo que há muitas moradas, Ele está trazendo uma informação que existem moradas indeterminadas. Ou seja, existe morada para todo aquele que crê. Existe um lugar para todo aquele que crê. Quando a gente às vezes quer arrumar uma morada, quando eu comprei o apartamento que eu moro, quando eu cheguei lá para procurar, eu queria um de 3 quartos, porque eu morava num de 2 quartos, e a gente precisava de mais um quarto. Quando eu fui procurar o de 3 quartos, o meu apartamento era o último que tinha de 3 quartos, né? E eu peguei o último apartamento. A frente dele é de frente para um outro prédio. Eu não pude escolher, quero de frente para não sei onde, quero o sol da manhã. Eu não pude escolher, porque eu peguei a última morada de 3 quartos. Mas na casa do Pai não tem esse problema. Na casa do Pai existe um número de moradas indefinidas para todo aquele que crê em Jesus. Jesus está preparando um lugar maravilhoso para nós, e Ele é o caminho para chegar lá. A Bíblia diz que as lutas, as aflições de hoje não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. O apóstolo Paulo diz que: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Quem é que está passando por sofrimento, irmãos? Eu sei que tem muita gente passando por lutas. Tem gente com luta com filho, tem gente que tem luta no casamento, tem gente que está com luta no trabalho, tem gente que está com luta em relação à saúde. Eu sei que muitos de nós, se não todos nós, estamos passando por luta. Tem gente que está passando por luta na faculdade, no colégio, né? Quanta gente passando por luta, né? As aflições desse tempo presente. Paulo diz: tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória que vai ser revelada em nós não tem como comparar. Você sabe o que é isso, irmão? Agora Paulo não está falando da casa do Pai, não. Agora Paulo está falando da glória que vai ser revelada em nós. Nós vamos ser transformados. Nós não vamos ter mais problemas com doença. O nosso corpo vai ser um corpo inadoecível. Acabei de criar. Nós não vamos envelhecer. Galera da Renovidade, vocês vão ficar novinho de novo. Brincadeira, irmãs. As irmãs são garotonas ainda, são novinhas. Nós não vamos envelhecer, nós não vamos ter nenhum tipo de limitação. Nós vamos ter uma compreensão extraordinária, uma sabedoria, um conhecimento, uma capacidade. Nós vamos ter uma sensação de prazer ininterrupta. A gente não vai ficar feliz de vez em quando: pô, cara, fiquei tão feliz. Não. Vai ser algo assim, num nível que nós nunca experimentamos. A melhor sensação que nós possamos ter não vai se comparar com a alegria e o prazer contínuo e ininterrupto que nós vamos experimentar quando estivermos no Senhor. Você que está sofrendo, isso vai passar. Busca Jesus, se firma com Jesus, porque existe uma promessa de uma vida extraordinária nos aguardando. Aleluia. E a palavra de Deus é tão preciosa que Deus nos promete aqui nessa terra a gente comer o melhor dessa terra, a gente viver uma vida que vale a pena, uma vida abundante aqui na terra, antes de vivermos o que Ele tem prometido para nós. Aleluia. Eu quero concluir com um encorajamento a todos para que façam de Jesus Cristo seu verdadeiro tesouro, pois você em breve será tremendamente recompensado. Quero concluir com o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu ministrei outro dia com uma ênfase diferente, porque esse texto tem mais de uma aplicação, né? Na verdade, esse texto está falando das coisas ocultas, dos mistérios do Evangelho, revelado a nós pelo Espírito. Mas esse texto também se compreende que Deus está falando de coisas que nós vamos experimentar e viver, que nós nunca vimos, nunca sonhamos e nem sequer imaginamos. Mas, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, vale a pena permanecer fiel a Jesus. Vale a pena colocar o nosso coração no Senhor, viver para o Senhor. Vale a pena. Esse mundo está passando, vai passar cada vez mais rápido. Vale a pena. Existem promessas do Senhor para o tempo presente e para o tempo vindouro. E nós vamos viver em um lugar, sabe? Eu costumo falar aqui que o planeta Terra é um planeta lindo. Existem lugares lindos e maravilhosos. No Rio de Janeiro, existe cada lugar aqui no Rio de Janeiro, irmão, que a gente ainda não foi, mas a gente às vezes vê, alguns da gente já foi. Tem lugares aqui que são lugares extraordinários, maravilhosos, né?
Lugares assim, que verdadeiro paraíso. E no mundo inteiro existem lugares assim, que Deus criou para nós. Mas o mundo que nos espera, né, o mundo vindouro que nos espera, a Bíblia descreve que nós não vimos nada, né, que se compare ao mundo vindouro. Nós nem sequer imaginamos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena viver para Jesus, vale a pena entregar a vida para Jesus, vale a pena, sabe, perseverar e permanecer firme, não abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa fé. É tempo da igreja se levantar, é tempo de nós buscarmos mais ao Senhor, é tempo da gente experimentar tudo aquilo que Deus quer que nós experimentemos, como sua igreja, como seu povo, como seus filhos. Esse é o tempo que Deus tem separado para nós. Aleluia. Deus quer nos levar a um nível maior. Mas onde está o teu coração? Aonde está o teu coração? O teu coração está nas coisas que vão ficar aqui em breve? O teu coração está em coisas que são temporárias e vão deixar de existir em pouco tempo? Ou o teu coração está em coisas que vão durar por toda a eternidade? Onde está o teu coração? Porque onde está o teu coração é onde está o teu tesouro. E onde está o teu tesouro está o teu coração. Jesus te chama hoje para colocar totalmente nele o seu coração. Você não vai sair perdendo, gente. Você nunca sai perdendo quando você obedece ao Senhor, quando você obedece a palavra dele, quando você o ama de verdade. Você nunca sai perdendo, aleluia. Porque esse mesmo Pai que foi capaz de dar o seu Filho para morrer por nós, Ele tem o interesse de nos dar aquilo que há de melhor nele, de nos fazer viver pela vida dele, de nos abençoar com coisas que a gente considera coisas pequenas, coisas materiais, mas Ele também deseja nos abençoar com essas coisas. Ele disse: se vocês como pais são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vai dar para vocês aquilo que vocês pedirem, né? Esse é o nosso Pai. E mais, a gente precisa entender que o nosso coração não pode estar em coisas temporárias, irmãos. Nós precisamos dessas coisas, sim ou não? Precisamos. Quem precisa de um carro para se transportar? Todos nós precisamos. Precisa de dinheiro para pagar um táxi, um Uber, um ônibus? Quem precisa? Todos nós precisamos. Quem precisa de uma boa casa para morar, ainda que seja uma casa simples, mas em boas condições? Todos nós precisamos, mas tudo isso é provisório. O que nós verdadeiramente precisamos, irmãos, eu quero terminar dizendo isso: o que eu e você verdadeiramente precisamos, irmãos, é de Jesus. Se coloca em pé no seu lugar.